Beleza? Vamos lá então? Uma aulinha de resolução de exercício para dar uma recapitulada em tudo que foi falado já. Duas esferas metálicas idênticas, uma com carga elétrica negativa e outra com carga, uma com carga elétrica negativa e a outra eletricamente descarregada. Estão montadas sobre suportes isolantes, ótimo, estão isoladas do meio externo. Na situação inicial, mostrada na figura 1, as esferas estão separadas uma da outra. Em seguida, perdão, as esferas são colocadas em contato, como se vê na figura 2. Eu vou escolher alguém aqui para ser neutro. Esse aqui é neutro, esse aqui é zero. Aí eu vou encostar as duas, tá? E na figura 3, provavelmente vai explicar aqui, que depois de encostar separado. Ótimo. A troca, eu não gosto dessa palavra troca, então não vou usar, né? Mas o fluxo de elétrons ocorre só entre as esferas, porque a haste, ele fala que o suporte é isolante, beleza? As esferas são, então, afastadas uma da outra, como mostra a figura 3, beleza? Considerando-se as situações representadas nas figuras 1 e 3, início e final, o que é correto afirmar. Tá? Mas antes de ler alguma coisa aqui, vamos invocar um conceitozinho aqui para a gente já ir com uma formação aqui, né? Um pré-conceito no bom sentido. Não tem excesso e nem carência de absolutamente nada, que é a esfera, sei lá, vamos dar nome aos bois aqui, esfera A, esfera B. Ao encostar, que é a figura 2, tá? Figura 2, quando eu encosto ali, a carga final é a soma das cargas. Como essa daqui não tem, né? Então, na verdade, é aquela carga negativa, que eu vou chamar de Qzão, dividido por 2, que passou a ser aqui, ó. Essa aqui passou a ter Qzão dividido por 2, e essa aqui passou a ter Qzão dividido por 2. Menos porque a carga inicialmente é negativa. Beleza? Beleza. Cargas iguais no sinal e no módulo, tá? Elas são iguais, tá? Nos sinais, né? Porque uma era neutra, e no valor, tá? No módulo. Beleza? Então tá aí. Letra A. Em 1, as esferas se repelem. Não, por que vai se repelir? Essa daqui ela é neutra, não significa que ela não tem elétrons e prótons. Então esses elétrons aqui, eles vão repelir os elétrons da esfera, mas vão atrair os prótons, né? Então, o que vai acontecer ali? A esferinha A, que é toda negativa, ela vai fazer o quê? Ela vai repelir os elétrons da outra, mas vai ficar bem distante aqui, não tem problema. E aqui, esses elétrons que correram para lá, ó, deixaram essa regiãozinha aqui, ó, com carência em elétrons. Então vai sofrer uma atração aqui, ó. A atração, ela é maior do que a repulsão dos elétrons, porque os outros elétrons estão longe. Então essa atração aqui, ela é a força predominante aí. Então não tem essa de repelir não, tá? Tudo bem, gente? Em letra B. Em 1, as esferas se atraem. Ótimo. E em 3 elas se repelem. Ótimo. Que elas têm cargas iguais aqui no finalzinho, tá? No finalzinho que elas ficaram com cargas de sinais iguais. Então essa daqui está certa. Beleza? Mas o que há de errado com as demais? Em 3 não há força entre as esferas. Sempre houve. Sempre, tá? A diferença é que em 1 elas se atraem, em 3 elas se repelem porque adquiriram cargas iguais. É força de repulsão. Só isso, tá? É isso que mudou. Na verdade, mudou o sentido da força. Sempre existiu. Em 1, não há força entre as esferas. Como eu acabei de dizer, né, que serviu de argumento para ser, sempre
teve força, tá? A questão que aqui era de atração e a última é de repulsão. Tranquilos? É nesse nível, esse seria o nível um, né? Nívelzinho um de dificuldade, questão bem teórica, né? Não precisou dividir, somar e dividir as cargas, né? Mas se precisasse, você já estava sabendo aqui, ó. Beleza? Se perguntasse mais ou menos qualitativamente qual é o valor da carga, essa daqui é o que tinha na um dividido por 2. Beleza? Tranquilos? A ficha minha não. Qual página é essa, Carlos? Essa é a página 20, cara. Será? É a página 20. Ah, tá. É que eu tô olhando aqui no celular e não Ah, tá. aparece. Ah, tá. Vocês concordam comigo, né? Página 20 mesmo, né? Não olhei errado, não, né? Tá certo aí, né? Então, beleza. Celular você tá sofrendo, então, amigão. Questão. Página 21, Tô tá? esperando chegar, ainda não chegou, não. Ah, não, tranquilo, então. Fala quem sofre, né? Você ter que estudar no celular é complicado, né? Demais. Então, olha só. Coincidentemente, tá? Eu acho muito inteligente essas questões de lá, tá? Durante uma aula de física, o professor Carlos, né, faz a demonstração de eletrostática que se descreve a seguir. Inicialmente, tá? Deixa eu vou precisar de recurso aqui, perdão. Inicialmente, inicialmente eu proponho duas esferas metálicas R e S, eletricamente neutras. Olha que beleza, as duas das extremidades da figura um neutras, né, eletricamente neutras de outra esfera isolante eletricamente carregada com carga positiva do meio, né? Como a gente vê na figura, como é representado na figura um. Cada uma dessas esferas está apoiada sobre um suporte isolante. Isso é muito bom e serve para dizer que não há o único fluxo de elétrons vai ser entre as esferas mesmo, tá? Em seguida, o professor Carlos toca o dedo rapidamente na esfera S, como representado na figura 2. Ó, aconteceu alguma coisa até aqui, hein? Isso feito, ele afasta a esfera isolante das outras duas esferas, tá certo? Feito isso, ele afasta a esfera isolante das outras duas esferas, como mostra a figura 3. Então, na verdade, ele afastou essa daqui que era positiva, ele tirou, deixou só as que antes eram neutras, né? Essas aqui eram neutras antes. Quando eu coloco essa carga positiva aqui, o que acontece? Ela atrai elétrons para essa região aqui, ó, elétrons para cá, e consequentemente, olha na onde que eu fui colocar o dedo aqui. Essa outra região aqui fica positiva, tá? Então essa outra região aqui fica positiva. Quando eu coloco essa mão aqui, ó, ela serve como se fosse uma ligação com a Terra, né? O que a gente chama de fio terra, beleza? Fio terra. Então eu vou servir de condução de elétrons. Todo jeito eu botei o dedinho ali, eu vou conduzir elétrons. Ou eu vou conduzir elétrons para a esfera ou da esfera para o chão, ou do chão para a esfera ou da esfera para o chão. A minha função lá é essa, a função do fio terra é justamente essa. Aí como eu fiquei com o dedo numa região que está positiva, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que os elétrons subam. Então os elétrons vão para essa região porque ela está positiva. Então os elétrons da Terra vão ser atraídos, né, para a esfera S. Então a esfera S, depois que eu tirar o dedo lá, a esfera S vai ficar negativa, a outra continua neutra, porque ninguém encostou nela.
né? Só que aí ela continua neutra, tá? Hipótese um, isso aqui, tá certo? Tá certo. Eu não sei o quanto, aí eu vou ver o que ele está perguntando aqui, tá? Eu não sei o quanto ela está próxima da S. Por quê? Se ela estiver muito próxima, o que vai acontecer, Carlos? Ela é R, neutra. E a outra é S, toda negativa. O que ela vai fazer? Repelir os elétrons a outra. Se ela estiver suficientemente próxima, ela vai fazer o que a do meio fez antes. Aí ela vai repelir os elétrons e aqui vai ficar carente em elétrons. Ela continua neutra? Continua neutra. Tá? Neutra. Porém, polarizada. Polarizada. Né? Eu tenho de um lado um polo positivo, uma região positiva, e do outro lado eu tenho uma região negativa. Então vamos ver o quanto vai aprofundar aí na resposta, ok? Só um instantinho, galera. Bem, então vamos lá. Vamos olhar o nível de profundidade aí. Letra A. A esfera R, que era inicialmente neutra, né, fica com carga negativa. E a esfera S permanece neutra. Ninguém nem encostou na R, né, cara? O tempo todo ninguém nem encostou na R. A R não fica nada. Ninguém encostou nela. Tá certo? Ela vai lá, polariza por indução. Isso aqui é uma indução, ó. Isso aqui, esse fenômeno aqui, é o que nós chamamos de indução. Tá? Indução. Ela só concretiza, de fato consegue eletrizar o corpo, se ocorrer o fio terra. Se não ocorrer o fio terra, ela não tem função. Né? Só polariza só. Beleza. B. A esfera R, que ninguém mexeu nela, fica com carga positiva. Eu digo, mas por que a R vai ficar com carga positiva? Se fosse numa determinada região, ele especificasse, né? Talvez. E S permanece neutra. Não. C. A região R permanece neutra, ótimo. Ninguém encostou, ninguém mexeu nela. E S fica com carga negativa. Certíssimo. Né? Certíssimo. Aí, se não tiver nenhuma resposta melhor do que essa, letra D, D, né? A esfera R permanece neutra, certo. E S fica com carga positiva. Não, fica não. Beleza? Então, letra C. Beleza? Então, essa carga é positiva, ela atrai os elétrons para próximo dela. E eu encostei a mão na região, o dedo na região que estava positiva. Então os elétrons vão subir. Se eu encostasse a mão na onde está negativo, né, aí ia ser o contrário, os elétrons iam descer. Beleza? Não foi o caso. Tranquilos? Só que aí a parte negativa tinha que estar do lado de cá, tá? Não podia estar muito próximo aqui da carga que está induzindo, não. Galera, tranquilos? Dúvidas? Foi tranquilo isso aí? Pode perguntar, por favor. Eu confesso que eu não acostumei com a ideia de explicar um conteúdo desse pro segundo ano. Né? Então, vocês perguntem aí. Beleza? Terceiro ano que já viu um bocado de teoria de física, está tendo um pouco de dificuldade nessa matéria aí. E aí, o que vocês me dizem? Tudo ok? Tudo beleza? Lanai, Arthur Gonçalves, Otávio, Tranquilo, Carlos. tudo beleza? Por enquanto tá ok, Beleza, cara. então tá bom. Tá bom. É, mas o terceiro ano a abordagem é um pouco diferente também, a separação e organização do conteúdo é diferente também, não é exatamente a mesma coisa. Beleza, então vamos lá. Fechou então. Próximo. Ah, esse exercício vai cair assim lá na China, viu? O exercício que o povo gosta. Esse tipo de exercício. E é o que o pessoal geralmente tem mais dificuldade, tá certo? Só a título de informação, não quero gerar a dificuldade aqui não, óbvio, induzir a dificuldade. Sempre dá um gráfico de força em função da distância. Força em função da distância. Não esqueça de olhar a potência de 10 que está aqui, tá? Olha essa também não tem aqui. Ou força em função da distância, ou campo elétrico em função da distância, ou potencial, energia em função da distância, enfim.
E aí eles querem sempre descobrir o valor da carga. Tá? Essa questãozinha ela é clássica, ela cai demais. Tá? E interessante que é o seguinte, o terceiro ano estuda ela separada, estuda, tem um capítulo de força nessa ordem, né? Eu gosto de falar na ordem, para mim a ordem correta é campo, força, potencial, 3 capítulos. Essa questão ela cai nos 3 capítulos, eles só mudam isso aqui, ó. O capítulo 1 é força, o capítulo 2 é campo e o capítulo 3 é potencial em função da distância. E sempre eu tenho que fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio, perdão, usando fórmulas diferentes, tá? Então o gráfico a seguir representa a força entre duas cargas pontuais positivas de mesmo valor separadas por uma distância r. Poderia ser duas cargas de sinais positiva, né? Carga de sinais positivo, né? Carga 1. Qzinho, vou colocar o Qzinho aqui. Qzinho a uma certa distância, inserida em algum meio, sei lá que meio é esse, né? Pode ser qualquer um, provavelmente o vácuo, o ar, né? E aí a fórmula que fala sobre isso aí, dessa força, é uma fórmula que eu copiei lá em gravitação universal, que é o Qzão vezes o Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Por isso que você está vendo esse gráfico caindo dessa forma aí, né? Força inversamente proporcional à distância ao quadrado da distância, tá? Por isso você está vendo esse gráfico descendo dessa forma, né? Força em função da distância. E eu quero saber o seguinte: determine o valor das cargas. Aí, as cargas são iguais, né? Separadas por uma distância, elas têm o mesmo sinal e o mesmo valor. Então, o valor de Qzão é igual ao valor de Qzinho. Então eu vou chamar todo mundo de Q, tá? Q. Vou chamar todo mundo de Q. Então vamos lá, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula. F é igual a constante, gente, ela é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado dividido por carga ao quadrado. Beleza. Constante. Aí no lugar de Q, eu vou colocar só 1. Aí é Q vezes Q, vai dar Q ao quadrado, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então, vai ser essa fórmulazinha resumida aqui. Q ao quadrado, que as cargas são iguais, dividido pela distância ao quadrado. Tá? O Q só ficou o quadrado porque as cargas são iguais. Ficou Q vezes Q. Onde eu vou aqui, gente, no gráfico, para tirar as outras informações que eu preciso? Tá? Eu vou tentar achar um ponto aqui, ó. Acho que é isso que o pessoal mais tem dificuldade. Eu observei na prova, mas não foi segundo ano, não. Eu coloquei gráficos, né? E aí você tinha que tirar algum ponto do gráfico. Gente, procura o que é mais fácil para vocês, tá? Procura esse aqui, ó. Para que fazer aproximações? Se tem um aqui que está passando no lugar certinho, ó, no 3 de distância e no 2,5 de força. Esse ponto aqui está certinho, os outros estão muito aproximados, né? Você vai fazer uma coisa meio aproximada, né? Então, pega um ponto, procure um ponto ao longo da reta aqui, ó, da curva, em que esteja mais preciso. Então, esse ponto A, porque serve qualquer um. Ele representa as mesmas cargas, né? Então, você pega qualquer ponto. A força no ponto A, ela é o quê? 2,5. Não esqueça da potência de 10. A gente tem mania de esquecer de ler a unidade aqui, ó. Não esqueça da potência de 10. É 2,5 vezes 10 a menos 8 newtons. Certo? E a distância daquele ponto, ou o raio, né, como ele chamou, né, o raio ou a distância de A, vai ser o quê? 3 metros. Está em metro, ótimo. Não preciso transformar também, tá? Porque se não tivesse metro, aí eu tinha que transformar. Então vou jogar nessa formulazinha aqui, ó. Força, 2,5 vezes 10 a menos 8, certo? Que é igual. K, 9 vezes 10 elevado a 9. Q ao quadrado, que eu não sei.
e a distância, que é 3, né? A distância não é 3? 3 ao quadrado. Tudo bem até agora, galera? Posso cortar esse 9 com esse 3 ao quadrado aqui? Não posso? 3 ao quadrado é 9. Então posso. O que, que sobrou aí? O meu Q ao quadrado, fica quieto aí. Não, vou queimar a etapa. Não. Mas tá tudo tranquilo, né? Ninguém tá falando nada. Então vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 8. E do outro lado sobrou 1 vezes 10 a menos 9. Vezes 10 a 9, né? Ou 10 a 9, tanto faz. Q ao quadrado. Então o meu Q ao quadrado, ele vai ser 2,5 vezes 10 a menos 8. E o 10 a 9 vai passar dividindo aqui, ó. Certo? O 10 a 9 vai passar dividindo. Que passando para o lado de cima, vai ficar menos 9. Então vai ficar 2,5 vezes 10. Menos 8 com menos 9. Menos 17. Eu vou puxar aqui pra cima, porque eu sei que na aula gravada eu esqueço, minha carinha feia minha fica aqui, ó, atrapalha. Então, o meu Q ao quadrado, olha só o que, que ele deu. Ele deu 2,5, eu tenho que tirar a raiz quadrada disso aí, né? Só que não com a potência ímpar, né? A potência tem que ser par para conseguir sair fora da raiz quadrada. Então, eu vou dar uma melhorada nisso aí. Eu vou deixar 25, opa, ao quadrado. 25 vezes 10 a menos 18. Coulomb ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz quadrada de tudo, né? Como é que vai ficar? Q é igual a 5. Potência de 10 é só divide por 2. Menos 9 Coulomb. Justamente na unidade que ele queria. Já apareceu aqui. Então a carga é de 5. Ah, nano, né? Menos 9 é nano, né? Nano Coulomb. Se ele tivesse perguntado também. Tá? Então esse 5 nano aqui eu não sei se ele saiu ali por causa da minha carinha ali. 5 nano Coulomb. Beleza? Letra E. Tudo bem aí, galera? Tudo beleza? Todo mundo concordou? Todo mundo feliz? Ô, Carlos, eu não Fala. entendi porque ali na raiz do 10 a menos 18 já foi pro 10 a menos 9. Ali é o seguinte, quando eu pego o raiz quadrada, né, de 25 vezes 10 a menos 18, raiz quadrada de 25, beleza, 5. Agora, Ah, é a verdade. potência de 10 eu tenho que dividir pelo índice Pelo 2, né? índice, né? É. É, Aí por lembrei isso aqui que que fica você menos escreveu. 18 dividido por 2. Por isso que deu nano, né? Os 5 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Ou seja, 5 nanotecnologia. Tranquilos? Ó, aí eu garanto a vocês que isso aqui, com um gráfico, com esse gráficozinho, que eu tenho que tirar os valores do gráfico, tá? Isso aqui, ele sempre vai falar isso aqui. Senão ele tem que falar o valor de uma das cargas. Quando for campo, só tem uma carga mesmo. Nem vai precisar tirar a raiz quadrada. Entendeu? Quando for um outro assunto que eu vou tratar no próximo capítulo, também é uma carga só. Nem vou precisar tirar a raiz quadrada. Já vou achar o valor direto aqui. O único que eu tenho que tirar a raiz quadrada é a força, a não ser que ele me falar o valor de uma das cargas. Né? Aí fica faltando só a outra. Agora, se falar que as cargas são iguais, aí vai sair uma raiz quadrada aí. Tranquilos? Beleza? Então vocês vão ver esse gráfico sendo cobrado pelo menos mais 2 vezes, até por universidades diferentes. O pessoal tem uma dificuldade de tirar os valores do gráfico. Olhar o enunciado e falar assim, tá faltando o que aqui? Tudo.
Cadê as informações? Aí você vai no gráfico, nunca pega valor quebrado, tá? Vai lá, tenta achar. Sempre tem um ponto da curva que está passando no lugar mais preciso. Você tem certeza e não tem que ficar estimando. Ah, que ponto que é, né? Então, tem uma prova minha aí que o pessoal ficou fazendo conta à toa E por outra conta dúvida, disso. Carlos. À vontade, por favor. Quando coloca força e coloca que é 10 a menos 8, aí sempre tem que multiplicar, né? Força. Ah, sim. Não esquecer de forma alguma é, essa a potência que está aqui dentro, né? Porque as forças elétricas, na verdade, são forças pequenas, né? Então, sempre tem uma potênciazinha de 10, viu, gente? Muita atenção, porque são forças pequenas, não são forças gravitacionais, são forças grandes, né? Valores maiores, né? Essas são forças pequenas, porque são poucos elétrons, né? Elétron retém no corpo da gente, véio. Essa época que agora tá frio, ó, quase todo mundo de blusa aí. Só o fato de você ficar movimentando os braços, andando pela casa com a blusa, mais ou menos de lã, você vai se autoeletrizando, né? Então você vai tirar a blusa, você até nota consegue ouvir uns estralozinhos da blusa. Então a gente fica o tempo todo se eletrizando. E essa força a gente não percebe, porque ela é pequena. A gente percebe força gravitacional. Beleza? Tranquilos? Resolveu aí, Arthur? Tranquilo, obrigado. Fechou então. É... Beleza, isso aqui é uma mesma faculdade. É uma questão teórica sobre o assunto que eu resolvi na aula de hoje, tá certo? Para que eu não passe por mentiroso. Então tá aí. Duas esferas isolantes, um e 2, isolantes. Duas pequenas esferas isolantes, um e 2, eletricamente carregadas com cargas de sinais contrários, estão fixas nas posições representadas na figura. Então tem questão 1, questão 2, ninguém falou nada sobre o módulo ainda. Beleza, sinais opostos. Lembra, o campo aqui no meio é o campo maior possível entre cargas de sinais contrários. O campo aqui dentro é grande, fora é pequeno. A carga da esfera um, a carga da esfera um é positiva. E seu módulo é maior que a esfera 2. Então, a esfera um ela é positiva e tem um módulo maior do que a carga 2, certo? Beleza. Guilherme posiciona uma carga pontual, pontual, pontual ou pontual, mesma coisa, tá? É, de peso desprezível ao longo da linha que une essas duas esferas que eu acabei de falar, um e 2, de forma que ela fique em equilíbrio. Olha a perguntinha. Ele vai colocar uma terceira carga, um Qzinho. Ele falou o sinal dela? Vai colocar uma carga de prova positiva em algum lugar P, Q, R ou S e ela tem que ficar parada. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o ponto que melhor representa a posição de equilíbrio da carga pontual, que é a positiva, né, na situação descrita é. Veja bem, tudo bem que a carga e tem um detalhe, né? A carga um ela tem um módulo maior. Quanto maior? Não sei, mas é maior, tá? É maior. Beleza? Bem, aqui dentro, por que aqui dentro o campo é máximo, gente? Por quê? Então vamos lá, verdinho é a carga positiva, ela sempre faz um campo, vou pegar o R aqui só de exemplo, ó. Faz um campo para fora, tá? Verdinho. Bom que fica a legenda aí, verdinho. O verdinho faz um campo para fora. Faz aqui também, ó. Bom, já vamos aproveitar e faz aqui também, ó. E faz em qualquer outro lugar que você quiser. Faz aqui também, ó. Já faz menor, tá? Faz menor porque já está longe. Faz de conta que o 2 é vermelho, tá? Sei lá que cor é essa.
Beleza, é vermelho. Aí o vermelho é negativo, faz uma força para onde? Apontando para ela mesma. Então ela vai fazer uma força. Um, por que eu sei que ela é um pouquinho menor aqui, hein, gente? Porque ele falou que a carga, se as cargas fossem idênticas em termos de valores, né? Mas ele falou que uma é maior, que a 1 é maior que a 2. Se elas fossem valores iguais, eu ia desenhar os vetores aqui iguaizinhos, tá? Mas eu desenhei o verde maior porque o verde tem maior carga. Aí a carguinha negativa, ela faz um campo aqui para onde? Saindo dela. Faz um campo saindo dela aqui. O tamanho certinho, certinho, não sei, né? Mas faz um campo saindo dela aqui, do mesmo tamanho que ela fez aqui, porque parece que é a mesma distância. Parece, né? Então tá aí. E lá do outro lado, ela faz um campo para onde? Apontando para ela. Tá certo? Só que esse campo é muito pequeno, tá? Eu vou até desenhar ele menor ainda, quase não dá para ver. Ele é um campo muito pequeno, por quê? Porque ele está longe da carga negativa. Ele está muito longe da carga negativa, tá? Está muito longe da carga negativa, está perto da carga positiva. Aqui, negativa aponta para ela, essa daqui aponta para fora. Aqui, essa daqui aponta. Opa, eu fiz uma força errada aqui e ninguém me chamou atenção, né? Um campo errado aqui. Ó. Esse aqui do R está certo, é apontando para a carga negativa, né? Menor do que o verdinho. E aqui do lado, apontando para a carga negativa, certo? Porque o vermelho tem que sempre apontar para ela. E aqui, apontando para a carga negativa. Só que esse aqui eu vou fazer bem pequeno, quase sem dar para ver, porque eu estou muito longe da carga negativa. Eu errei o sentido dessa daqui, perdão. Vocês concordam com esses desenhos que eu fiz aí? Concordam? A linha vermelha apontando para a carga vermelha, porque o vermelho é campo. É porque é campo. As linhas verdes afastando da carga verde, porque é campo. Então todas as linhas verdes estão afastando, vetores verdes estão afastando da carga positiva, estão apontadas para fora. E todas as vermelhas estão apontadas para a vermelha. Beleza? Vocês concordam com isso aí? Se ninguém falou nada, concordaram. Alguns aí concordaram. Ótimo. Onde que eu coloco essa terceira carga aqui, gente? Para ela ficar em equilíbrio, hein? Onde que eu coloco ela? Tem como ela ficar em equilíbrio aqui, ó? Em R. Aqui é onde eu tenho o campo máximo. Aqui é o campo máximo. Observem que aqui no meio, e sempre quando as cargas são de sinais contrários, o campo é máximo, porque tem a mesma direção e sentido. Não pode ser em Q nunca, e nem em R nunca. Nem em Q e nem em R. Porque está entre as cargas, e entre as cargas tem um campo máximo, porque uma quer que o. Né, porque os campos sempre são somados aqui, ó. Tem que ser do lado de fora. Aí eu pergunto, tem que ser do lado de fora em P ou tem que ser do lado de fora em S? E aí, galera, quem vai responder? Enquanto isso, eles ligam, me oferecem cartão de crédito, empréstimo. Parou, parou. Opa. Eu acho que Beleza? é em S. Em S, por quê? Mas, Boa pergunta. Em S, por quê? então, eu acho que o problema de ser em S é porque tinha que ficar mais longe possível da carga positiva para diminuir a força de repulsão. Só que ele está muito perto da carga. Da carga positiva, né? Tá muito perto da carga positiva aqui, né? Beleza? Isso. E como a carga positiva é maior, aí ela faria uma repulsão maior na carga positiva do que essa carga negativa menor que atrai ela com menos força, eu acho. Deu Isso. para entender? Deu pra entender. Deu pra entender aí, galera? Então, olha só o que acontece aqui. Não pode ser. Eu ficaria entre S, né? Porque nunca vai ser aqui no meio. Não tem como. Se as cargas têm sinais contrários, você já pode memorizar aí. Nunca vai ser aqui no meio, equilíbrio.
Então eu fico na dúvida entre os lados de fora. Mas como a carga 1 é a maior carga, então ela é capaz de gerar o maior campo. Então se ela tem o maior campo, eu vou correr fora, eu vou correr dela. Entendeu? Eu vou correr. Eu vou ficar o mais distante possível dela, porque ela tem condição de fazer um campo muito forte, porque a carga dela é maior. Então eu tenho que ficar o quê? Mais distante dela. Então eu aumento a distância para compensar e diminuir o campo. Aí eu fico perto da mais fraquinha, coitadinha. Eu fico mais próximo dela, porque ela tem condições de fazer um campo menor, então eu fico mais próximo, por quê? Porque se eu diminuir a distância, eu também compenso, ajudo a aumentar o campo. Então o único lugar que pode ser aqui é a letra S. Eu tenho que ficar mais próximo, se eu quero o equilíbrio, de quem tem menor carga, consequentemente, irá gerar menor campo. Então o equilíbrio, ou seja, o campo resultante igual a zero, será em S. Todo mundo concorda com isso aí? Será em S. Tranquilos? Concordam? Concorda, né? Bem, gente, eu falei que eu tinha 6 questões para resolver, ficaram faltando 2. Mas eu queria mostrar só uma coisa. Mostrar mesmo, nem vou resolver a questão não. Essa daqui não é a positiva, não é de maior carga? Olha o que acontece com o campo em volta quando uma das cargas é maior. Eu até selecionei aqui, ó, uma questão que fala sobre isso. Se o campo é maior, tem mais linhas saindo dela, ó. E como a outra é menor, tem menos linhas chegando nela, por exemplo. Tá? Então, espacialmente, visualmente, quando uma carga é maior que a outra, acontece isso aqui, ó, tem mais linhas saindo dela do que chegando na outra, né? E quando elas têm exatamente o mesmo sinal, todas as linhas que saem aqui chegam do lado de cá, ó. Todas, todas. Não fica uma perdida, ó. Igual aqui, tem 4 perdidas, ó. Não fica nenhuma. Todas vão chegar do lado de cá. Todas que saírem de um lado, chegam na outra. Agora, quando uma carga é maior, de cara eu já sei que a carga A é maior que a B. Beleza? Mas será assunto para próxima aula. Tranquilos?